podcast Petrópolis Sob Lente é um oferecimento do Estúdio Petrópolis, sua solução completa de produção audiovisual no coração da região serrana. Visite o nosso site estudiopetropolis.com.br ou clique no link na descrição. Sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do podcast do Petrópolis Sob Lente. O meu nome é Carolina Freitas, eu sou a fundadora do projeto e a apresentadora desse podcast que hoje completa 6 meses de caminhada. E olha que demais, tem registrado ouvintes no Spotify em Portugal, Inglaterra, França, Alemanha e Irlanda. Menino do céu. Se essa é a sua primeira vez no canal, eu quero te convidar a não apenas se inscrever e acionar o sininho para ser notificado das próximas postagens, mas também conferir os episódios anteriores do podcast. Pode maratonar. Eu tenho certeza de que vocês vão aprender e se surpreender muito com a história da cidade. Para comemorar esse marco de 10 episódios veiculados, o estúdio hoje está do jeitinho que eu gosto, com mesa e casa cheia e uma pauta especial que vai girar em torno da memória de Cascatinha. Eu hoje recebo a assistente social Rosane Borsato, que é uma das responsáveis pelo Centro Cultural Vilma Borsato em Cascatinha. E também 2 grandes profissionais que têm trabalhado comigo em uma série documental chamada Por Petrópolis, que teve o episódio de estreia focado justamente em Cascatinha. São eles Patrícia Salamonde, diretora-geral da Associação SOS Serra, e Bruno Pavão, filmmaker e sócio fundador do Estúdio Petrópolis, que vocês tanto escutam falar e que hoje não está por trás das câmeras e sim diante delas. Hoje a minha marmitinha de salgadinho vegetariano está aqui em cima da mesa, em vez de ali atrás do computador. Esse é um segredo que só quem habita aqui esse espaço sabe. Exatamente. Rosane, Patrícia e Bruno, sejam muito bem-vindos. Um prazer estar aqui. Obrigada, muito bom estar por aqui. É muito bom ser bem-vindo no Estúdio Em Petrópolis. casa. Se sentir em casa, é bom Me se sentir ver em em casa, casa. realmente. O podcast do Petrópolis Sob Lente tem muito orgulho de completar 6 meses de caminhada ao lado de marcas e empresas que apoiam a minha atuação na cidade e que também têm satisfação em estarem atreladas ao projeto. Hoje, principalmente, eu quero agradecer ao Estúdio Petrópolis pelas portas abertas e a oportunidade de desenvolver esse projeto que me traz tanta alegria e prazer. Ao Nunca lado do nos estúdio arrependemos. está a Mood Petrópolis, por me dar a honra de representar a marca com as suas peças produzidas em Petrópolis e que são coleções 100% autorais. Inclusive, quem quiser conhecer os bastidores da empresa, pode conferir lá no feed do Petrópolis Sob Lente no Instagram, um vídeo que eu fiz no escritório e na fábrica, lá na Rua Tereza. O Salão Werner, que fica na Nelson de Saerpe, número 75, por cuidar de mim com tanto capricho e excelência. Seguidores do Petrópolis Sob Lente têm 15% de segunda a quarta e 10% de quinta a domingo. Mas não se esquece de falar que acompanha o projeto no momento do agendamento do serviço. Além do Cadanes e Chalé do Chocolate. Essas 2 empresas familiares petropolitanas que têm uma linda caminhada de crescimento e que marcam o paladar dos participantes do podcast e que, inclusive, já fizeram isso antes da gente começar a gravar. O Cadanes com os seus salgadinhos e o Chalé do Chocolate com biscoitos, bombons e chocolates. Aliás, já é Páscoa no Chalé do Chocolate e quem visita a loja encontra uma série de produtos temáticos, incluindo lembrancinhas, tem para todos os gostos e também sabores. A Rosane, gente, ela é referência em Cascatinha quando o assunto envolve a memória da região. Nascida e criada em Cascatinha, ela conhece o local e, o melhor de tudo, os moradores e as suas histórias. Foi ela quem nos orientou no ano passado nos caminhos que a gente podia seguir no resgate do passado de Cascatinha para a série documental Por Petrópolis e também na sugestão de pessoas que poderiam ser entrevistadas. Ela foi praticamente uma madrinha para o Por Petrópolis. Super. Que bom, que bom. Feliz. E, Rosane, não tem como a gente falar no distrito de Cascatinha sem mencionar a Companhia Petropolitana de Tecidos, que foi fundada em 1873 e que teve as suas atividades encerradas na década de 60. Sim. Praticamente todas as famílias da região têm alguma ligação com a fábrica e a sua família não é diferente. Você pode dividir com a gente a relação do seu avô com a Companhia Petropolitana? Sim, com imenso prazer, né? Sempre falo disso com muito prazer. É uma história de vida que eu tenho, uma ligação muito profunda com aquele lugar e com as lembranças da minha família. Meu avô iniciou na fábrica com 14 anos, só saiu aos 60, se aposentando, uma vida ali,
Minha mãe nasceu ali, vive lá até hoje, vai completar 90 anos. Eu nasci ali. Não moro lá há alguns anos desde que me casei, mas é constante a minha presença no local. Nunca deixamos de participar dos movimentos criados, inclusive pela minha mãe, né, ligados à cultura de Cascatinha, ligado à defesa dos mananciais. Então, a gente nunca deixei que isso deixasse de ser importante para esse lugar. Ser importante para mim, mas também é muito importante para esse local. E meu avô, assim, uma lembrança muito gostosa das famílias, né, daquela época, porque nós éramos criança e íamos à fábrica levar o almoço, almoçávamos às vezes com eles no refeitório. O apito da fábrica era assim toda a nossa referência ao acordar, depois era o horário do almoço, aí era o horário de saída. E Cascatinha não tinha várias famílias, nós éramos uma única família. A vizinhança era muito, assim, uma delícia mesmo, Familiar, porque assim, né? eram famílias, as mães saíam, os pais saíam, olha, tô saindo. E aí nós ficávamos com os vizinhos. Então, era uma família, todos nós que morávamos próximos, éramos uma família. E isso era durante todo o ano, porque existiam as festas comemorativas, não só com referência ao bairro, mas também as festas, até Natal, Páscoa, Dia do Trabalhador. E era tudo em conjunto, a festa junina, o carnaval. Então, são lembranças, assim, inesquecíveis mesmo, que eu faço questão, muita questão, de contar, de passar para os meus filhos, meus netos. São lembranças maravilhosas. É um lugar que me marcou muito. Eu devo muito do que eu sou à Cascatinha e às pessoas que conviveram comigo lá. E na época em que a gente teve a oportunidade de gravar em Cascatinha, nós conhecemos a sua irmã, que comentou com a gente sobre denominações específicas de determinadas regiões e que tem uma influência muito grande da fábrica. Isso, é muito interessante. Até hoje é assim, incrível, né? As pessoas em Cascatinha ainda dizem assim, vou lá fora, vou na cidade. Porque primeiro Cascatinha era assim, uma independência total. Nós tínhamos absolutamente tudo. Farmácia, o posto de saúde, banco, tinha tudo em Cascatinha. Então, ninguém saía dali, né? E aí, quando ia até o centro da cidade, dizia, vou lá fora, vou em Petrópolis, era assim. E quando a fábrica começa a construir as casas para os operários, ela foi construindo casas pequenas, que chamavam de quartos. Hoje são aquelas casas que ficam próximas ao CIEP. Aí construíram as casas maiores, que aí chamou-se de sobrados, porque eram as casas de 2 andares. As casas onde a minha família reside eram as casas ao lado da estação de Cascatinha. Então, onde você mora? Eu moro na estação. Aí, a Vila Operária, né, que foi um complexo, né, quase 300 casas construídas. Caramba. Então, é assim, onde você mora? Eu moro na vila, eu moro na estação, eu moro nos quartos. Quem mora na Bernardo de Vasconcelos diz, moro na Rua Bernardo. Na Rua Bernardo. É engraçado, quando emenda, fica, eu moro na Rua Bernardo. Então, assim, até hoje tem essa característica. Quando a gente vai, referência onde você mora, a pessoa diz, diz que eu moro nos quartos. Quem não conhece, olha espantado, mas se falar no local, todo mundo conhece dessa forma. Que então, bacana, que ficou bacana. muito marcado isso mesmo. E essas denominações, elas estão muito atreladas justamente a esse dia a dia. E eu acho que o que mais nos encantou, e aí eu falo por todos, foi ter acesso a esses traços que são muito característicos de quem mora em Cascatinha. Foi Sim. realmente uma jornada emocionante, porque a gente teve contato com muitos moradores e foi uma região que nos abraçou muito. Então, a cada morador que a gente abordava, ele indicava mais 5 para a gente entrevistar. Isso aí. A gente achava Ainda que não ia ficou conseguir nunca. faltando, mas ficou faltando. E a porque gente tem falou, não que vai terminar reclama. nunca, vamos ter que fazer Eu uma não série falei, especial. Eu não gravei, minha tia não falou, minha avó não falou. Eles vão voltar, gente. Calma que eles vão voltar. Vai ter o 2º episódio. E é das sempre Catinhas. importante a gente frisar que quando é desenvolvido um projeto que tem esse propósito documental, é sempre necessário, logo nas primeiras etapas, definir o recorte que vai ser utilizado. E o nosso propósito foi bem claro desde o início, que foi contar a história a partir de alguns panoramas que são importantes ali. A história da fábrica, da igreja, da música na região e das escolas. Porque se a gente entrasse na área do esporte, aí é que a gente ia desenvolver uma minissérie viagem. só de Cascatinha. Exatamente. Sim.
A série documental Por Petrópolis é uma iniciativa da Associação SOS Serra, realizada em parceria comigo e o Estúdio Petrópolis, e que nasce da vontade de resgatar a história por trás dos bairros da cidade, a partir de depoimentos dos seus próprios moradores, testemunhas do passado e presente vividos pelas regiões. Patrícia, você pode apresentar para os ouvintes o contexto em que a SOS surge, para quem ainda não conhece a associação? Claro, um prazer. A SOS Serra é uma associação sem fins lucrativos, né? Ela nasce durante a pandemia, levando cestas básicas a pessoas em situação de realmente passar fome durante a pandemia. Depois a gente tem um crescimento muito grande na época das chuvas, em 2022, ajudando muito a família, levando cesta básica, levando água, levando alimentos, comida, roupa, montando muitas casas. A gente conseguiu equipar mais ou menos 1.000 casas em Petrópolis depois das chuvas, e a gente percebeu que para reconstruir uma cidade ou para construir uma cidade é preciso muito mais, é preciso educação e capacitação. E aí a gente começa com os programas envolvendo essa educação, capacitação, e mais do que tudo, assim, é o pertencimento, né? Você pertencer, você se sentir que você pertence àquela cidade, que você gosta daquele local e que você cuida dela. Por Petrópolis tem muito a ver com esse momento da SOS Serra, de valorizar, de mostrar os caminhos na cidade para o que é viver numa cidade em risco. Petrópolis tem um grande risco de mortalidade em desastres socioclimáticos. Então, a gente tem que aprender a como viver numa cidade assim, e a gente tem que valorizar todo o potencial que ela tem. E o Por Petrópolis nasce para valorizar esse potencial que ela tem, muito além do centro histórico. Petrópolis não é só Museu Imperial, Palácio de Cristal, Catedral. Petrópolis é cada canto dessa cidade. Petrópolis é Cascatinha, essa história da fábrica incrível, né? O desenvolvimento que aquilo ali tem, né? A potência que aquilo teve para o desenvolvimento da cidade. Por isso a nossa opção também de mudar o galpão da SOS Serra para Cascatinha, para tentar impulsionar um pouco um novo desenvolvimento naquela região, resgatar esse sentimento de vizinho, de festa, de estar junto, de trabalhar pelo lugar. Então a gente optou por fazer o primeiro episódio do Por Petrópolis sobre Cascatinha, dentro de um projeto maior da SOS Serra, que chama Cascatinha Extraordinária, que você faz parte, né? Desenvolver a cidade num guarda-chuva. É muito difícil de cuidar de tudo, né? Petrópolis hoje tem 300 mil habitantes, então a gente fazendo um recorte, a gente consegue cuidar melhor desse território. E a nossa opção para começar foi Cascatinha. A gente até recebeu alguns comentários de pessoas, o bem que estava me perguntando o porquê de ser Cascatinha, então tá aí o esclarecimento. E eu acho que todos que se envolveram nesse projeto se surpreenderam com a história de Cascatinha. Eu mesma não imaginava nem 10% do que a gente descobriu e do que a gente passou adiante dentro do documentário. E esse processo de desvendar as histórias, de ter acesso às fotografias, as pessoas ficam encantadas porque é um universo que desenvolve vários sentidos. Então, a pessoa visualizar a história, testemunhar uma passagem que aconteceu lá, são histórias com que as pessoas se identificam. O Seu Duduca, eu publiquei o vídeo falando do Por Petrópolis. Seu Duduca foi um entrevistado nosso, que foi funcionário da Companhia Petropolitana, e hoje mesmo recebeu uma mensagem da sobrinha dele agradecendo pelo carinho que a gente teve com o tio e por abraçar essas histórias individuais que ajudam a construir essa história do todo. E olhar o copo cheio, né? A gente olhar a parte boa dos lugares. Sim. Né? Não olhar para Cascatinha só, um bairro que teve um crescimento desordenado e como é que era Cascatinha. Não, Cascatinha tem tanta coisa boa, né? Que vem lá de trás e que ficou, né? A gente agora, com o primeiro episódio, a gente percebeu, né? Como isso é presente. Não é uma coisa só do passado. Esse sentimento, esse gostar da região, esse carinho, né? Hoje. Eu, assim, fico muito, muito, muito feliz mesmo, gratificada. Primeiro, com a chegada de vocês, que é um up, né? Desperta isso. E segundo, de saber que o quanto a minha mãe contribuiu para isso. Por conta, especialmente, do Centro Cultural, essa preservação envolvendo
aquela comunidade, né? Chamando as pessoas para conhecerem a história do seu vizinho, do seu amigo, do seu primo, do seu tio. Então, eu acredito de verdade que tudo que vocês viram lá, eu acho que mais da metade, bem mais da metade desse sentimento de pertencimento à Cascatinha e preservação de toda aquela história vem desse trabalho da minha mãe, que foi assim por décadas. E juntando, né? Ela foi de grão em grão, tijolinho em tijolinho, formando um acervo, conversando com as pessoas, lembrando suas histórias, juntando pessoas. Nós tínhamos várias atividades ali no Centro Cultural e a igreja, enfim, a gente tinha atividades em diversos locais ali. O clube, a igreja, o Centro Cultural, a praça. Houve um tempo que ela foi vereadora também, então contribuiu muito para a questão da organização do bairro, da limpeza. Foi um período que houve a gente percebeu uma mudança no bairro naquela época. Então, eu fico muito feliz, porque, assim, com certeza, a contribuição dela legado. Foi fundamental. É um legado que hoje a gente está colhendo, né? Os frutos. Vocês foram Com lá certeza. E viram como é que as pessoas sabem da história. Como é que as pessoas se orgulham das suas histórias. Se tudo aquilo tivesse se perdido, ninguém tivesse preservado, nem cuidado, cada um estaria no seu canto, né, cuidando do seu pedaço e não transmitindo isso, especialmente para os seus familiares. Então, é interessante. Como a Patrícia bem pontuou, a SOS Serra ela atua em situações emergenciais, como foi a pandemia e as chuvas de 2022, e também projetos de médio e longo prazos que desenvolvem ações de impacto positivo na cidade. O lema da SOS Serra é Unindo Corações. E por meio dessa série documental, a associação tem sido capaz de unir corações que pulsam pela cidade, tanto de moradores, como a própria Rosane, quanto dos profissionais que fazem o programa acontecer, a exemplo da Patrícia, de mim, além do Bruno e do pai André, sócio fundadores do Estúdio Petrópolis. O Estúdio Petrópolis, vocês sempre ouvem falar aqui, é a produtora audiovisual que, além de produzir o podcast do Petrópolis Sob Lentes, foi a responsável por captar as imagens de Cascatinha e construir a edição do programa. Assim como a SOS Serra, o estúdio nasce com o propósito de valorizar a cidade, os seus talentos e cenários, com a produção de podcasts, serviços audiovisuais, live streams e locação de equipamentos. Como é que tem sido conhecer Petrópolis por um outro prisma e assim fortalecer a missão do Estúdio Petrópolis, Bruno? Carol, assim, encaixa muito com o que você falou em relação a conhecer uma Petrópolis que eu não imaginava que existia. A gente abriu uma empresa aqui, eu sou petropolitano, né? Eu nasci aqui, vivi aqui até os 18 anos, onde eu fui fazer faculdade de cinema no Rio. E a minha vida profissional foi criada toda no Rio. Então, nos últimos 12 anos, mais ou menos, 10 eu vivia morando na capital, morando no Rio de Janeiro. E eu aprendi a ser adulto no Rio. Então, voltar para Petrópolis depois de 10 anos fora é quase como reconhecer a cidade do zero. Eu acho muito peculiar, por exemplo, uma anedota que, assim, eu reconheço nomes de rua do Rio muito melhor do que em Petrópolis. 7 de Abril, onde é que fica 7 de Abril? Não sei. Sabe? É esse tipo de coisa, assim. Então, realmente, estou conhecendo Petrópolis do zero como adulto. E fazer parte desse projeto está sendo muito interessante, não só profissionalmente, mas no âmbito pessoal também. Tem muitas questões aí que você falou que a gente pode levantar de como você tem diferentes recortes que você vai apresentar sobre aquela região, o que você vai comunicar. Tem muita questão técnica que a gente pode levantar aqui também, mas eu sei que eu, enquanto pessoa, tenho como missão aqui, né, gerenciando o Estúdio Petrópolis, trazer o que é bacana daqui, valorizar o que é poderoso, o que é valioso aqui em Petrópolis. E esse projeto se encaixa muito com a visão da empresa nesse sentido. Perfeito. E as imagens do Bruno trazem uma sensibilidade, né? Eu, pessoalmente, fiquei fascinada por ver Cascatinha de cima. E acho tem uma imagem ali dos carros, tem uma imagem logo no começo que vocês vão ver que aquilo ali é um primor. Imagina, gente, que tem conhece o lugar com um certo olhar, a hora que você vê com outro ângulo, mais bonito ainda. Eu sou particularmente suspeito para falar, porque eu tenho uma paixão muito grande pela minha profissão. Então, ver esse tipo de coisa me traz uma realização pessoal e profissional muito grande. Mas o drone, especificamente, né, a questão das imagens aéreas, sempre foi algo que me fascinou muito,
Porque, assim, é uma ferramenta muito de nicho, né? Um drone não vai contar a história de um documentário. O Por Petrópolis é muito, mas muito mais do que as imagens de drone que a gente fez ali. Mas é quase que uma coisa sobre-humana, literalmente, né? Porque é algo fora da capacidade do ser humano. A gente não voa. Então, você vê o lugar que você está acostumado a ver ali no dia a dia, do alto, de uma perspectiva que você nunca veio antes, é o tipo de coisa que o audiovisual proporciona, o tipo de experiência que o audiovisual permite o ser humano ter, que me faz ser apaixonado por isso. Eu fiquei fascinada, porque é justamente isso, é você estar acostumado a habitar aquele local e aí poder vivenciar aquela experiência a partir de uma outra perspectiva, a partir de um outro panorama. A gente fez um evento de estreia do Por Petrópolis lá no Salão Paroquial de Cascatinha, lotou o salão. A gente contou, devia ter quase 200 pessoas ali. Sim, eu imagino, uma sexta-feira à noite, com tudo que poderia acontecer acontecendo no entorno. E o meu avô participou do evento comigo, ele e minha avó. Meu avô morou ali nas redondezas e quando ele viu de cima, ele começou a pontuar. Então, assim, isso aproxima gerações, tanto aqueles que já estão habituados com esse digital, quanto aqueles que às vezes têm pouco acesso. E acho que todo mundo que participou dessa inauguração teve essa mesma impressão, né? Sim. Foi muito gostoso aquele dia, né? Foi uma noite de cinema em Cascatinha, com direito a pipoca, na paróquia, que é super importante, né? Na Igreja da Matriz ali. Então, voltando às origens, né? Eu acho que é isso. Isso também é um resgate, de resgatar o encontro. É um resgate. O que tinha de primo lá, vocês são uma família imensa. Todos se conhecem. Inclusive, uma pérola que a gente descobriu em Cascatinha foi a existência de um antigo cinema lá. É da sua época, Rosane? Sim, é da minha época. Bem da minha época. A gente tinha um cinema... Primeiro a gente teve cinema na rua, na praça especialmente, na praça da igreja. Eu amo isso. Era uma delícia, gente. É uma coisa que precisa voltar. Isso a gente está falando de que década? Precisa voltar. 60, por aí, cinema na rua. Cinema ao na ar livre, rua. na praça. Cinema na rua, ao ar livre, na praça, criança correndo, criança prestando uma atenção sentada naquele chão. Então, assim, cinema na praça. E... eu acredito que já ainda, né, na época de 50, já existisse alguma coisa no Clube Bulgaria, que é do cinema mesmo. Onde a gente ia nos domingos, né? O domingo à tarde, o cinema no espaço do Clube Bulgaria. Era onde a gente conheceu, onde a gente teve proximidade com o cinema, com o telão mesmo de um cinema, foi no Clube Bulgaria. Por isso você falou que não precisava sair do bairro, que já tinha tudo ao dispor dos moradores. Gente, era uma coisa incrível. Incrível, era isso aí. Por um lado foi muito bom, por outro lado as pessoas que fazem alguma análise sobre isso dizem também que acomodou muito algumas pessoas. Para você ter uma ideia, as casas que eram da fábrica, se desse defeito numa torneira, chamava de carrapeta da torneira. A fábrica ia lá trocar, você não fazia nada. O morador não tinha que se preocupar com isso, embora as casas fossem muito bem cuidadas. Os moradores tinham muito cuidado. Lembro da gente mesmo, quando criança, varrendo o terreiro que a gente falava, né? Que era em frente à sua casa. Hoje a gente fala que é calçada. Não, pra gente era terreiro. Vai lá fora no terreiro. E aí todo mundo varrendo, e varria junto, as pessoas conversando. Aí uma estava fazendo bolinho de chuva, né? A avó de levava para todo mundo, aquele cheirinho. Lembranças maravilhosas. Olha, a gente fez bolinho de chuva sexta-feira lá na fábrica. Que delícia. Resgate. Não chamou a gente por quê? Nossa Senhora, gente. Era o pão de casa, né? O pão caseiro, a gente falava pão de casa. Todo mundo fazia pão. Todo mundo. Alguns tinham fogão a lenha e outros já não mais a lenha. Alguns ainda preservavam. Mas o pão de casa, gente, era uma coisa, o cheiro... Inigualável. A cooperativa também era uma coisa, gente, vocês não têm noção. O queijo parmesão era aquele queijo grandão inteiro. Você comprava aqueles pedaços, sabe? A fábrica Cascata, que produzia o Guaraná, isso. Eu lembro que todas as casas tinham lá um cantinho onde era assim... cheio de refrigerante, que era só pro domingo. Quem quiser se aprofundar, gente, tem uma reportagem no site do Petrópolis Sob Lente sobre a história da fábrica de bebidas Cascata, que tem esse nome porque surgiu em Cascatinha. Depois ela foi ali para Washington Luiz, mas surgiu em Cascatinha, inclusive com cerveja, com bebidas feitas de forma artesanal. E era só pro domingo. Você tinha ali. Mas a cooperativa era uma delícia, assim.
é tudo muito gostoso pra gente. Então, criança, que era um mundo e você tinha de tudo. Era bacalhau, na época que só comia bacalhau na Páscoa. E onde é que ficava na essa Semana cooperativa? Santa, onde funciona a DIB. Hoje, ali na DIB, era a cooperativa da fábrica. Que beleza. Ali, era E antigamente, a vida de Cascatinha, ela pulsava a partir da Companhia Petropolitana, que não apenas fornecia o trabalho, como você falou, mas educação para os filhos dos operários, atividades como teatro e costura no Centro de Convivência Social, além do fornecimento de medicamentos. E em uma das nossas conversas, eu me lembro de você comentar que o bairro foi construído ao redor da fábrica como numa comuna italiana, já que os moradores praticamente não precisavam sair do bairro para cumprir com as atividades básicas do cotidiano. Reforçando esse ponto, aquela região foi muito habitada por imigrantes italianos no passado, que contribuíram diretamente com o crescimento da região. E o que eu acho mais emocionante disso tudo é saber que a sua mãe tem uma história diferente com cada pedacinho de Cascatinha, a exemplo dos clubes para os quais ela costurava e também no que diz respeito à inauguração da praça em frente à Igreja Matriz. Você tem como resgatar essas duas passagens? Ai, muito boa. Então, a minha mãe, eu lembro que era muito pequena, lembro das fotos. A minha mãe era rainha, ela era madrinha do juvenil, que era o time mais jovem, do Esporte Clube Cascatinha. Então, ela era madrinha e a gente acompanhava, né? Aqueles eventos, Cascatinha sempre muito bem colocado no esporte. E aí a gente acompanhava e a minha mãe colocava faixa nos jogadores. Ela muito pequena, né? Minha mãe sempre baixinha. E colocava faixa nos jogadores e a gente, que era criança, levando aquela bola. Era um orgulho, era uma sensação maravilhosa. Você vê que eu tinha isso aí uns 5, 6 anos, mas muito nítido. Para mim, assim, claro que eu vejo as fotos, mas ficou muito marcado. Eu lembro perfeitamente aquele orgulho. 1º de maio, a gente fazia, né, Cascatinha, um bairro de trabalhadores. Então, tinha o desfile de 1º de maio. Era um desfile, eu acho que o único na cidade. E os operários de todo mundo, assim, usava a sua melhor roupa. A gente ia com a roupa do clube, né? Aquela sainha branca, era branca e vermelha, a cor do Cascatinha. Então, assim, era uma delícia, de fato, uma lembrança muito gostosa e que deixou lembrança. Inclusive, atletas que foram jogar em outras cidades, também anos depois, já traziam craques para o Cascatinha. Eles falavam, vamos buscar um craque não sei aonde. Aí já trazia gente de fora para jogar aqui no Clube Cascatinha. Era uma rivalidade, Cascatinha e o Clube Palmeiras, que era ali no Itamaraty. Então, os dois rivais eram um fla-flu. O dia que tinha jogo, era um fla-flu. Era o Cascatinha e Palmeiras, sempre nas finais do campeonato, ficavam os dois times. Então, lembranças, assim, muito boas. E como é que foi a inauguração da praça? Que você falou que tem uma participação especial da sua mãe. Isso. A minha mãe que contava isso para nós e também a gente tem as fotos. A praça, não vou lembrar aqui o ano, mas a minha mãe tinha 15 anos de idade. E ela escrevia, gostava já de escrever. Na escola escrevia e falava, tinha já esse dom. E aí ela foi convidada para fazer o discurso de inauguração, o presidente era Getúlio Vargas, na época, né? E ela escreveu o discurso. É pena ela não ter esse discurso, ela lembrava de trechos dele, mas ela não tinha mais esse discurso escrito, mas ela que escreveu, as palavras foi na presença do presidente. Na presença do presidente. Ela fez homenagem para ele, homenagem para os gerentes da fábrica, né? Porque, na verdade, assim, os gerentes da fábrica eram, assim, endeusados pelos moradores. Porque, assim, tinha uma coisa... Hoje a gente faz outra análise dessa situação, né? Daquele patrão que vai te conferindo tudo, te concedendo tudo. E é uma análise diferenciada hoje. Mas, naquela época, as pessoas tinham, assim, o gerente da fábrica, né? O patrão, tinha um prestígio, uma alta conta. E, de fato, eram pessoas muito humanas. Assim, alguns viviam muito próximos dos moradores. Uma coisa também interessante que eu não falei sobre as casas da estação, especialmente aquelas que têm o fundo da cascata,
eram assim, os quartos moravam os operários solteiros, né? Os sobrados, os operários com famílias, mas também era dividido por hierarquia dentro da fábrica. Ah, sim. Eu nasci nos quartos, nas casas maiores dos quartos, né? Nasci ali, minha mãe também, porque meu avô era um operário. Quando meu avô passa chefe da sala do pano, ele já se muda para essa casa da estação, que eram casas maiores, que ao final das casas era a casa do gerente. Então, tinha uma hierarquia também na organização. O gerente, mais no alto, os chefes um pouco mais abaixo, aí vem a vila dos operários, era dividido também assim. Tinha uma então, organização. Ali, tinha. Na estação moravam os chefes de incrível. seção. O que me chama a atenção da sua mãe ter feito esse discurso é porque... Por que ela fez esse discurso? Ela tinha 15 anos, né? 15 você falou. 15 anos. Porque ela pertencia àquele local. Sim. E porque ela tinha orgulho daquele local. Então, ela tinha aquela coragem para falar e a vontade de falar em nome. Então, é um pouco isso que a gente quer resgatar. Esse orgulho dos bairros, né? E ela, assim, hoje, talvez, se alguém pense em fazer um discurso, né, para um presidente, começa a falar meio que dos feitos, né, do que a pessoa fez. Não. Ela dizia sempre, o convite foi para eu falar de Cascatinha. Então, eu falei da escola, ela disse que lembrava, assim, né, do orgulho com que ela falava isso. Falei do meu pai operário, falei dos meus amigos, estudantes que estudavam comigo, falei de quem fez a banda, falei dos nossos desfiles, quer dizer, ela falou para o presidente a história daquele local. Então, desde sempre... Eu acho que ela trazia isso com ela, a importância de não deixar se perder a história. E aí já começou no discurso dela. E esse entendimento da importância da preservação. Isso. Eu já antecipei esse ponto, mas o episódio sobre Cascatinha do programa Por Petrópolis, ele foi estruturado em algumas frentes. Na Companhia Petropolitana de Tecidos, na Igreja Matriz de Cascatinha, na banda do Clube Musical 1º de Setembro, que surgiu junto da fábrica, nas escolas Fábrica do Saber e Centro de Ensino Darcy Ribeiro e no Centro Cultural de Cascatinha. Nós promovemos recentemente 2 edições do programa para alunos da Escola Germano Valente, que integram uma oficina semanal que eu ministro com a SOS Serra sobre memórias de Petrópolis, e a reação foi muito boa. O que nos leva a falar sobre o valor da educação enquanto importante pilar dentro da atuação da SOS Serra na cidade. Você já falou sobre isso, Paty, mas a sensação de pertencimento ela tem sido um objetivo constante na SOS para além das oficinas, não tem? É muito importante. Eu lembro que no primeiro dia que a gente chegou na Germano Valente, você estava comigo, a gente foi a uma sala de aula e recorrendo à sala de aula, eu perguntei para uma aluna alguma coisa, ela falou, tia, o meu bairro não tem nada. Aí eu falei, como assim seu bairro não tem nada? Onde você mora? Eu moro no Caxambu. Aí eu falei, tem tudo. Parou, vamos parar aqui. O seu bairro tem tudo. Você mora no bairro que fornece água para essa cidade, que planta para essa cidade. Seu bairro tem tudo. Então, nosso objetivo é muito mostrar que não é que não tem nada. Cada lugar tem a sua potência, né? Assim... Você levantou uma questão muito interessante que a gente discute muito na faculdade de cinema, que é o seguinte. Toda aquela coisa do recorte, né? Isso aí é claramente aquela coisa que, assim, a pessoa vive naquele ambiente, aquele ambiente meio que passa a ser simplesmente um cenário da vida dela, né? Ela não reconhece o que aquilo ali tem, porque aquele lugar não representa nada para ela além do... é o lugar de onde eu sou. Então, o que ela vê ali, ela acha que é comum, que tem em todo lugar. Fala, como assim você não tem uma plantação de couve no quintal da casa do vizinho? Né? O tipo de coisa que é normal, é simplesmente um ambiente. E é muito interessante, é uma discussão muito bacana sobre o que é um filme documental, né? O que é um documentário. Tem toda aquela coisa do filme de ficção, filme documentário. Você tem o filme de ficção é uma história que é mentira, o filme documentário é uma história que é verdade. Só que aí você começa a entrar nas discussões de o que é verdade, né? Todo mundo pensa assim, o documentário você filma o que está acontecendo de verdade. Mas você já parou para pensar que quando você escolhe apontar a câmera para cá, você meio que está escolhendo não apontar ela para cá? Sim. É literalmente um recorte. Não, é feito de escolhas o tempo inteiro. Exatamente. Você pode escolher... Hoje em dia até tem a possibilidade de você filmar em 360 graus, né? Mas você
Mesmo assim, você escolheu colocar a câmera aqui, não aqui. Sempre é uma escolha. Toda vez que você vai fazer um filme, mesmo que seja com viés documental, né? Com viés... Vamos usar a palavra jornalístico, não é exatamente isso, né? Com viés de você trazer um registro da história, seja lá o que for. Toda vez que você tem um filme com esse viés, você tem que ter um fio condutor por trás, porque você está, no mínimo, escolhendo apontar a câmera para esse lado e não para o outro. Você admitir que isso é parte integral do processo, é uma parte fundamental para você ter consciência de qual é a mensagem final que você vai passar. Mas isso é legal a gente chamar, vou fazer uma parte aqui, é muito legal a gente falar que além desse recorte que a gente faz, a gente optou, vocês vão ver, vocês vão assistir aos episódios, que a gente optou por mostrar a equipe trabalhando. Então, muitas vezes o Bruno e a Carol estão gravando e eu estou no meu celular registrando. E a gente entremeia essas imagens no produto final, né? Apesar de serem imagens, claro, uma qualidade muito inferior, né? As imagens do Super Bruno aí. Agora é muito interessante, né? Ver o que tá acontecendo naquela gravação. Os bastidores, né? É uma pessoa da produção andando para lá e para cá, resolvendo coisa. O Bruno levantando o drone, né? Que é uma imagem super bonita, aquele momento que o drone aterriza, né, na palma da mão dele. Então, a gente optou por fazer esse recorte também. Mostrar, né, como é que foi produzir esse documentário. E só queria voltar um pouquinho no início da sua fala, quando você diz de que a criança diz, no meu bairro não tem nada. Só para a gente também refletir que esse não tem nada é porque não tem a história contada. Porque ali os portugueses chegaram ali, aquelas plantações, aquilo é uma coisa assim, maravilhosa. E se você sentar com eles, como assistente social, a gente atende as pessoas da cidade toda, né? Você sentar com eles, tem histórias maravilhosas de como eles chegaram, como desbravaram tudo aquilo, como é que eles hoje estão ali e passando de pai para filho. Histórias de superação. Então, assim, é a falta da memória sendo preservada, perpetuada, contada. Que leva uma criança, um adolescente a dizer, lá não tem nada. Então, mais uma vez, é a memória, é a educação, é essa preservação. É o contar a história, que é né? A gente fomenta isso. A criança, né? Depois, né, Carol? Depois de assistir, que a criança chegue em casa e pergunte uma história do passado para sua família. Porque aí você já estimula um resgate da história, uma conversa, um tempo longe do celular. Tá tudo interconectado. Tá. É uma outra... acabo que vou para o viés da assistência, né? Mas é uma outra questão que a gente precisa trabalhar com essas famílias, é a questão do pertencimento, porque você vê, elas são tiradas de lugares por conta das catástrofes, né? Na cidade, vocês viram isso. Elas são tiradas, muitas vezes, de lugares onde elas nasceram. Então, elas vão para lugares que elas não têm nem opção, porque é um valor de aluguel, é uma possibilidade, uma oportunidade que aparece naquele momento. E essa história? Como é que ficou isso? Então, esse trabalho com isso, eu considero um dos trabalhos da minha vida que eu venho fazendo, esse um dos mais importantes, que é trabalhar com essas mulheres vítimas das chuvas. Eu acho que isso dá um programaço para você. Então, assim, são histórias que não podem se perder, que elas precisam manter algum elo, porque isso é a vida dessas pessoas. E isso dá um sentimento de não mais pertencer a essa cidade, de não mais ser importante para esse lugar. Então, é uma outra questão que a cidade vem vivendo hoje. Que esse é um spoiler de que o próximo episódio do Por Petrópolis, ele está focado justamente no passado e presente do Caxambu. Então, foi pra gente uma jornada muito intensa de descobertas, porque ninguém da equipe conhecia o Caxambu diante daquelas circunstâncias que a gente visitou, indo em todas as regiões que vocês podem imaginar. Acho que a gente foi ao céu, a gente não foi ao céu? Foi, Fomos lá e voltamos. E foi, assim, uma experiência única. Eu digo tranquilamente que foi uma das experiências mais enriquecedoras que eu já vivi em se tratando desse contato com a história da cidade. E se a gente, que tem ligação direta com cultura, não tinha vivenciado isso, e o restante da população? Sim. Então, com quem eu falo, as pessoas, puxa, que legal. Foi até interessante que a gente fez algumas fotos numa das nossas visitas prévias à gravação,
numa plantação de flores. E eu publiquei as fotos e até hoje tem gente que vem perguntar: Onde é em que isso? local que você tirou essas fotos? Em que cidade, né? E aí, Cidade, muitas pois é. vezes, Em que país? E assim, É assustador, gente. É meia hora do centro. na verdade, bem menos, Menos, Não né? eu menos, digo é. 10 os lugares minutos. mais longínquos que a gente sim, frequentou. é. Entra em toda aquela coisa. Vai, cara, eu tô reconhecendo minha cidade do zero. O audiovisual, o cinema me levou em tantos lugares e agora ele tá me levando pra minha cidade de novo. Eu tô conhecendo uma Petrópolis que eu nunca imaginei E que quantas existisse. pessoas não conheciam prédios da Não. Companhia Petropolitana Sim, em não, pois Cascatinha, é. que chegam lá Ou que e falam, nunca entraram e tem essa meu curiosidade. Deus, E o interior da igreja da eu fiz matriz. essas indagações aos alunos da oficina. E aí perguntando, gente, vocês já repararam nesse prédio aqui? E eles, já, eu passo lá para ir pro meu avô. Gente, e o mercado? O mercado é referência, tem a igreja ali pertinho. É verdade. E aí eu passei a fazer alguns questionários rápidos com eles, e eles ficaram fascinados, especialmente com a banda do Clube Musical 1º de Setembro, porque muitos alunos da oficina têm aulas de música na Escola de Música Santa Cecília, então eles se identificam muito com esse nicho, com esse segmento. E eles acharam fascinante porque a banda, um grande diferencial deles é que o aluno mais jovem ele tem 16 e o mais velho tem 84. Então, aí. abraça diferentes públicos, diferentes gerações. Isso é muito, muito interessante. Realmente faz com que a gente desenvolva um olhar diferenciado com relação às regiões pelas quais a gente passa, pelas pessoas. E isso tudo, como a Rosane falou, é um trabalho em escala, né? A gente começa hoje e aos poucos vê isso tomar outras proporções. E muito, vai longe, vai muito longe. E como eu mencionei mais cedo, o projeto Por Petrópolis tem nos permitido conhecer a cidade a partir de diferentes perspectivas, e captar a essência desse local requer um olhar especializado. E aí, do Bruno, eu queria saber se teve alguma história ou algum cenário de Cascatinha que mais te chamou a atenção. Cara, o que mais me marcou volta naquela questão que eu falei do ver através de uma perspectiva que você não costuma ter como pessoa que vive naquele local, né? O drone ele é uma ferramenta muito, muito peculiar, né? E a gente chegou lá no local da gravação, acho que uns 40 minutos antes do restante da equipe. Falei, bom, vou aproveitar que a gente não tem muita coisa para fazer aqui antes de começar e vou subir o drone. E isso tinha acabado de nascer o sol, tava ali aquela névoazinha do começo do dia, né? E, cara, eu juro para você, eu acho que eu fiz a imagem mais linda de toda a minha história enquanto profissional do audiovisual, que foi o bairro de Cascatinha com o sol nascendo e a névoa subindo. E, cara, aquele vale, aquela coisa foi... Eu juro pra você que eu quase chorei na hora que eu vi sentado no computador, porque eu falei, cara, isso é uma coisa que eu falo muito, e todas as vezes que eu tô me comunicando, seja representando a empresa ou eu enquanto pessoa, né? Por que você levantou da cama hoje? O que te motivou a viver hoje? O que te fez sair do seu quarto e falar, vou encarar a vida? E é esse tipo de momento que faz eu sair da minha cama. É esse tipo de coisa, é ver algo extraordinário, é registrar algo fantástico, é poder compartilhar algo que eu vivi, que eu presenciei, que eu registrei com o mundo. Ver isso foi extraordinário e poder compartilhar isso, ver o produto final na tela, ver as pessoas aplaudindo, ver as pessoas compartilhando do motivo pelo qual eu retirei a minha vida profissional do Rio de Janeiro, fiz todo esse movimento de mudar de volta para minha cidade natal, faz tudo isso valer a pena. Com certeza. E essa imagem realmente é de arrepiar. É uma imagem linda. E às vezes acontecem nesses momentos que a gente não espera. Não estava ali no roteiro, no cronograma, você decide antecipar, o universo conspira e acaba acontecendo e tendo um resultado tão impactante como esse. Eu acho que estar preparado para fazer algo extraordinário fora do planejado é quase mais importante do que saber ligar a câmera e apertar o botão de gravar. Com certeza. Você está preparado para ver algo interessante e registrar aquilo ali. Captar aquele momento. No momento ali, estar pronto. Existe um termo que em inglês funciona muito melhor, mas em português é uma tradução mais ou menos em tradução livre, né? Coloque a câmera para funcionar e esteja lá.
A expressão original, traduzindo de forma literal, é F16 e esteja lá. Isso, para quem não entende, não dá para entender muito bem, né? Para quem não entende os termos técnicos. Mas o significado é você estar presente no momento e pronto para capturar o que está acontecendo ali, para registrar o extraordinário dentro do ordinário. É uma habilidade quase tão importante quanto efetivamente operar a câmera e realizar o clique. É um olhar para além do que você está vendo, Exatamente. né? Vai Eu acho além, que né? marcou muito as gravações, né? Eu sinto muito quando a gente está trabalhando no Por Petrópolis, como a equipe inteira está lá presente, tá enraizado naquele momento, né? É o que é dá o esse mindfulness, resultado, né? É estar presente, estar de corpo inteiro. Assim, eu sinto na equipe do Por Petrópolis, eu sinto na Carol, eu sinto em quem acompanha da SOS Serra. As pessoas estão ali entregues àquele momento. E aí o resultado fica extraordinário. Eu posso dar um micro spoiler de um pedacinho do episódio do Caxambu? Pode. Uma imagem que, se a Patrícia quiser que a gente corte, eu vou brigar para colocar essa imagem no final. É a hora que a gente chega lá na fazenda e tem um ganso. E eu fico apaixonado, eu fico doido pelo ganso. Eu vou lá, gente, eu posso fazer carinho no ganso? Eu nunca imaginei. Eu falo isso, tem esse momento gravado. Eu falei, gente, de todas as coisas que eu imaginei que eu ia viver hoje, fazer carinho no ganso não era uma delas. Não tava no programa. E se quiser tirar, eu vou brigar. Eu quero que essa imagem pode esteja ficar, no episódio você pode final. ficar com o seu Porque, ganso. cara, isso foi Tá espetacular, sabe? É o tipo de coisa, fala, não, hoje eu vou sair para trabalhar, fui lá vestir minha roupa de executivo, carregando as câmeras de cinema, não sei o que, tudo lindo, tudo bem estruturado, não sei o que. Chega lá... na fazenda, um ganso. Gente, eu vou fazer carinho no ganso, me desculpa. E é uma verdadeira imersão nos temas. No Caxambu, a gente levou 14 horas de gravação. A gente chegou lá por volta de 7, tivemos alguns contratempos logo do início da gravação, e a gente voltou para casa já próximo das 9 da noite. E foi uma imersão total, fora o contato prévio com a região. Porque, diferente do que muita gente pensa, a gente tem a data da gravação, mas a gente tem visitas prévias ao local e também contatos remotos. Telefonemas, trocas de mensagens, ligações, tudo para culminar naquele produto final. E aí, pra gente, é fundamental definir um recorte. Eu sei que para quem tem uma ligação emocional com a região, às vezes é difícil não ver aquele local sendo retratado a partir de todos aqueles olhares de quem vivencia o dia a dia. Mas a gente precisa realmente ter um olhar focado ali no que a gente quer mostrar do local para fazer com que tenha sentido e também para caber dentro da limitação de tempo e de espaço que a gente ocupa dentro do projeto. E que vocês fazem muito bem. A gente faz com Vendo muito que empenho. muita ajuda, né? Foi muito bacana, muito bom. E o mergulho, é legal falar do mergulho, né? Da vinheta. O mergulho da vinheta. Porque é o improviso, né? Na nossa vinheta, É. até uma cena que a Carol mergulha na... Eu simulo que eu vou mergulhar Sim, No na chafariz da da Praça da Liberdade. Eu Eu fiz de acho- brincadeira Fez e brincadeira e ficou super É legal. só um porque trechinho, assim. literalmente é um mergulho naquela história, né? É mergulhar, é estudar antes. A Carol fica fazendo pesquisa, a gente troca roteiro. Troca. E vê como é que vai ser, troca palavra. Para vocês terem Ai. noção, levou 9 meses desde que a gente começou a estudar a Cascatinha até o lançamento do episódio. Agora esse Agora prazo vai vai- ser encurtado, mas foi um processo realmente de estudar a fundo, de entender qual era a estética que a gente queria transmitir, a linguagem, porque a ideia do Por Petrópolis e também do Petrópolis Sob Lens é que seja um conteúdo de fácil compreensão. Sim. Então, isso eu acho que é o melhor elogio que a gente pode receber, de que é fácil você entender, que você absorve aquilo com facilidade, é o que faz tudo valer a pena. E eu queria voltar rapidamente para a Rosane, porque no começo dos anos 2000, a sua mãe atribuiu um novo uso à antiga estação de trem que estava desativada e a transformou em centro cultural. Um centro de memória dos italianos e operários, com quase 2.000 peças entre fotos e objetos doados. Rosane, você pode destacar alguns dos itens que vocês abrigam e também os projetos futuros que vocês têm para o local? Que eu sei que tem alguns aí na mira. Alguns na mira, exatamente. A abertura do centro foi assim, né? Culminou, de fato, foi o ápice, né? Porque a minha mãe já sempre teve essa questão da história do bairro, a intenção e a vontade de preservar. E quando foi comemorado o aniversário de 100 anos do professor Amadeu Guimarães, que era o professor da escola da Companhia Petropolitana, professor dela, inclusive, as pessoas começaram a conversar naquela cerimônia, naquela
comemoração, falando, poxa, eu tenho um uniforme da escola, de quando eu era criança, eu tenho uma foto, eu tenho isso. E a minha mãe começou a pensar, gente, eu também tenho, né? E vejo isso, ela via isso na casa das pessoas onde ela ia. E ali surgiu uma ideia de falar, então vamos juntar isso, vamos começar a juntar isso, vamos compensar, a pensar o que a gente vai fazer com isso. E as pessoas se empolgaram. E aí, quando a minha mãe viu na nossa casa, já não cabia tanta coisa. E nos anos 93 mais precisamente, a estação estava assim, literalmente caindo. Ali morava uma família que eram ainda de funcionários da rede. E o prefeito era o Fadel, a minha mãe vereadora na época. E aí tiveram uma conversa sobre aquele espaço, né? Mas de quem é esse espaço? A prefeitura toma conta? Não toma? A minha mãe foi em busca e conseguiu que a rede se acertasse com a prefeitura e cedesse aquele espaço com o objetivo de ser um centro de memória, um centro de cultura, mas de memória do bairro e, consequentemente, dos italianos, embora a gente sempre precisa frisar que não foram só italianos, né, que chegaram para trabalhar em Cascatinha. Mas era a maioria. Houve ano em que 40% dos operários eram de italianos. Inclusive, meu avô não veio da Itália diretamente, veio com o pai, não veio diretamente para a fábrica, mas somos de família italiana. E aí, em 93, 94, começou esse processo de construção de uma casa para que a família que morasse ali pudesse ser abrigada, e muito vagarosamente uma reforma conforme a comunidade ia conseguindo. E quando foi em 2004, quase 10 anos depois, aí nesse período aconteceu o aniversário, entre 94 e 2004, o aniversário do professor, e surgiu a ideia, então aí, de fato, vamos acelerar, porque vai ser um centro de cultura, um centro de memória. O prefeito da época era o Rubens Bom Tempo, também abraçou essa ideia. Minha mãe, eu acho que é bacana dizer isso também, tem uma história muito bacana com o pai do Rubens. Posso fazer o parêntese agora? Pode, eu queria saber o que tem no acervo. Então o pessoal vamos lá. está curioso. O que tem no acervo? Então, você falou acervo, do uniforme. Gente, são eu mais amei de o uniforme. 2.000 peças, maioria fotografias, mas tem coisas muito interessantes, né? O carimbo que era usado nos tecidos, o tinteiro onde molhava ali a pena, nos tecidos, quando se embrulhavam os tecidos e as peças de tecido, colocava-se em papel celofane transparente e ia junto uma foto. Era muito interessante, aquelas com características das pessoas bem antigas, né? Não era uma foto, já era, como é que a gente pode chamar? Hoje a gente chamaria de folder, alguma coisa assim. Um folheto. Um folheto. Tinha o carimbo da companhia e uma foto, e eram fotos muito bonitas. Fotos de santo, fotos de mulheres, fotos de crianças, eram muito bonitas. Algumas nós ainda temos. E o mais interessante, gente, que tem uma maletinha que era da parteira. E o livro escrito em francês. Meu Deus. Ela aprendeu a ser parteira com o livro escrito em francês. É uma curiosidade que a gente tem, como é que isso se deu. E a gente ganhou essa maletinha da parteira. Então, aquilo é, assim, o xodó, né? Uma pérola. E as pessoas, hoje, não sei se a gente consegue alguém que tenha vivido aquilo, mas fala, eu lembro que era criança e vi essa maleta. Eu tenho lembrança dessa maleta na minha casa. Então, aquilo é fenomenal. A cereja do bolo. A cereja do bolo. A maletinha... Aí também tem fotografias. Eu amo as fichas. As fichas, gente, as fichas são uma coisa. A gente vai falar do futuro também? Pode, por favor. Então, as fichas, nós conseguimos com o último proprietário da Companhia Petropolitana. Hoje parece que quem está é o filho, mas esse pai que tinha uma ligação grande com a minha mãe sempre fez muito elo, sempre foi muito elo entre as pessoas de Cascatinha, que contribuíam com Cascatinha, e muitas vezes o poder público. Né? Porque o poder público tem um olhar fiscalizador, é seu papel. E a minha mãe conseguia mediar. Né? Foi assim com a Unifase, que era a Faculdade de Medicina, foi assim com a questão da fábrica, com a questão da igreja. Ela sempre foi
mediadora por algumas situações. E aí eles tiveram uma proximidade muito grande, tem uma entrevista muito bacana que ela fez com ele, contando bem a história da família, da vida dele toda. E ele falou para ela, Vilma, o que você precisar da fábrica, que você considera que faz parte da história de Cascatinha e caiba no Centro Cultural, você fica à vontade, o que você quiser aqui. E a gente não conseguiu muita coisa ou tudo que a gente queria, porque, ao mesmo tempo, a fábrica começou a ser limpa. Tiraram as coisas, né, para desentulhar, vamos dizer assim. Então, quando a gente chegava num determinado espaço, você já tinha perdido coisas que poderiam ter sido bem bacana para a história. Mas as fichas dos operários é assim um acervo, né? Uma coisa assim maravilhosa, né? A gente faz até um apelo, porque a gente sabe de pessoas que estiveram no Centro Cultural e por um descuido, não sei bem o que aconteceu, as pessoas acabaram levando essa ficha. Então, a gente pede que, tudo bem, não quer devolver, mas que nos permita fazer uma cópia dela, para que a gente vai completando essas lacunas. Por exemplo, nós tínhamos a ficha número 1, ela não existe mais. Nós temos a número 3, porque as primeiras já não estão mais lá. Então, assim, quem tem essas fichas, mesmo que tenham passado por nós ou não, mas que se... pode fazer uma cópia, né? Faz uma cópia e nos dê uma cópia para a gente ir completando, porque várias pessoas têm essa curiosidade. Onde nasceu o meu avô? Onde nasceu o meu bisavô? Eu ia até fazer esse apelo, porque apesar do centro, nesse momento, estar fechado para reformas, o acervo, gente, ele pode ser consultado presencialmente mediante agendamento prévio com a Rosane. Isso. Então, Rosane, qual que é o telefone para contato e em quais dias que você faz esse acompanhamento? Vale lembrar, gente, que o acervo também está aberto para doações. Então, para quem quiser presentear o acervo com alguma fotografia, algum objeto, algo que se entrelace com a memória italiana e dos operários. Exatamente. Eu dou o meu próprio telefone, que eu peço sempre que as pessoas me mandem mensagem, porque é difícil conseguir atender o telefone. Então, é 24 988 23 16 90. Então, através desse número, a gente consegue, aos sábados pela manhã, sempre estamos, eu ou a minha irmã, na maioria das vezes ela, mas quando a gente agenda, a gente está presente lá. Então, aos sábados de manhã, a gente consegue recebemos alunos de universidades, para trabalhos não só na arquitetura, mas na história também. E quando a pessoa não consegue, que seja num sábado de manhã, a gente sempre dá aquele encaixe para conseguir, que o nosso objetivo é atender. E aí, falando do futuro, o que aconteceu? Em 2004, esse centro foi inaugurado. Mas foi inaugurado, o suporte para essas fotos, para esse material, de uma forma precária. Minha mãe, que conseguiu fazer nas possibilidades dela e do conhecimento, então ficou uma coisa meio escola. Eram cavaletes com as fotos ali, uma pessoa que era jornalista, dono do jornal de Cascatinha, já falecido, Lester Carneiro, ajudou com as legendas das fotos. Isso em 2004. Só que esse suporte foi apodrecendo, né? dando cupim, e a gente pedindo uma ajuda aí ao poder público para que se cumprisse o que foi acertado desde o início, que abriria-se dessa forma, mas aquele espaço seria reformulado para, de fato, fazer jus àquele material que está ali colocado. E aí isso não acontecia. Nós, no ano passado, fizemos, então, um acordo com a Secretaria de Cultura, de uma parceria. Nós tiraríamos todas as fotos para serem escaneadas, serem colocadas uma marca d'água, separadas por tema ou por local, alguma coisa assim. E também buscaríamos na comunidade um arquiteto, engenheiro, que nos ajudasse com um design para aquele espaço. Como é que a gente pode expor isso de uma forma mais atual, né? Um design mais moderno, e que pudesse ser também itinerante, não itinerante, mas que a gente pudesse ir modificando, que não ficasse parado, né? Estático. Então, a gente já está com algumas pessoas nos oferecendo. Vocês fizeram? Conseguiram essa pessoa? Então, nós conseguimos uma pessoa que ele fez um design bem rapidinho,
mas a gente agora tem dificuldade até para levantar que material vai ser necessário. Hoje a UERJ tem se aproximado de nós e aí a gente está já em conversa com uma outra pessoa para ver se ela consegue fazer isso para nós, porque assim, a nossa ideia era que, vamos dizer, que algumas pessoas fizessem lá uma planta, posso chamar assim, talvez? Pode. E aí a própria comunidade pensasse junto, o que fica melhor para esse espaço, como é que fica mais interessante Para esse projeto. a gente ter de que forma esse projeto aqui. Isso é um primeiro passo. Então, isso já tem um ano e pouquinho. Está em nós andamento. Tiramos essas fotos de lá. Nós, agora, o Centro Cultural foi nomeado há mais ou menos um mês um novo coordenador daquele espaço. Nós estávamos aguardando por isso. E, através dele, nós vamos encaminhar um pedido de uma reunião, de um encontro com o atual secretário, né, de Cultura, embora ele já conheça Cascatinha, já esteve, inclusive, passando lá pelo centro, mas, né, hoje lá já não tem nada, nós estamos com todo o acervo guardado. Isso, além da reforma estrutural do espaço, você falou de uma intenção de construção de um site. Sim, Queria rapidamente que você sim, falasse sim. para a gente encerrar e as pessoas ficarem com essa perspectiva boa para o futuro. Exatamente. Essa é a ideia. A gente já está pensando nisso, paralelo, né, independente uma coisa da outra, a obra no Centro Cultural e o site. Esse site as pessoas vão poder acessar com facilidade e também até mesmo acessar essas fichas, que é aquilo que mais gera curiosidade nas pessoas. É o máximo, eu Então, adoro é um essa trabalho, assim, hercúleo, né? Porque são milhares de fichas, mas a história do local é muito bonita. Eu quero ter oportunidade de voltar aqui para falar da ADMA. Se você fez uma foto linda sem subir a Floresta do Alcobaça, a hora que você subir, se olhar lá de cima, lá do topo daquela cascata, você vai ficar fascinado. Então, Cascatinha tem muitas histórias, a gente não ia parar Não de se falar tão cansa. cedo. Dá para entendeu? fazer uma série. Dá para fazer uma série. Dá para fazer uma E- série. Fica a dica. Fica a dica. O grande diferencial do site é facilitar esse acesso. Sim. Pessoas que às vezes moram em outros estados, até que saíram do Brasil, mas que mantêm essa ligação Mantém, exatamente. afetiva com Cascatinha. E é uma das regiões que eu mais sinto que tem essa sensação de pertencimento na cidade. É uma região muito habitada e que as pessoas têm esse carinho, Tem. independente de estarem lá ou não. Assim como você que precisou sair, se casou, construiu família fora de lá, mas continua com essa ligação viva, eu sinto que muitos outros petropolitanos Sim, dividem desse mesmo sentimento. O centro sempre recebeu pessoas, né, de fora até do país. A gente, por conta da ADMA, já recebemos uma ministra, o cônsul da Itália já visitou, saiu sobre o Centro Cultural numa revista italiana. Então, assim, é o que nós falamos no início, potência, aquele lugar é uma potência. A gente tem história e vertentes e possibilidades para todos os lados que você imaginar. Inúmeros. Onde Esse foi o você ponto de pensar- partida e agora é pensar em novas formas de apresentar essa história e de perpetuar esse legado. Infelizmente, a gente está chegando no finalzinho do programa em que a gente escuta como é Petrópolis sob as lentes dos convidados. Vou aproveitar aqui que Rosane tá bem engajada, tá envolvida no tema, para perguntar como é Cascatinha em uma palavra? Eu acho que é saudade. com todas as outras palavras que eu tenho para dizer sobre aquele lugar, mas é onde bate uma saudade gostosa. Não é aquela saudade que dói. É uma saudade gostosa de ter vontade de reviver, de contar e de não deixar que essa história se perca. Então, E é uma saudade envolvendo Cascatinha. O apito do trem. Esse é inesquecível. Sons que Sons. ficam Os sons eternizados. ficam para sempre, né? O apito da fábrica, o apito do trem, o sino da igreja, nossa, o foguetório. Nossa, tem muita história para contar, É a que era o sinfonia fogueteiro da dos cidade. Era o moradores. fogueteiro da festa, que era a festa de Santana também, que era assim, um marco. E como é pra Petrópolis nós. sob as suas lentes, Rosane? Petrópolis eu vejo com a possibilidade assim de uma cidade bastante acolhedora, mas que precisa ser mais inclusiva, sabe? Eu não falo inclusiva só no sentido estético ou arquitetônico.
Eu falo no sentido do acolhimento, do pertencimento, né? Que é o que a gente falou muito aqui. Então, ainda é uma cidade pouco acolhedora. Eu atribuo a falta de memória, sabe? Quando a gente falou, constatando, né? O Caxambu, de alguém dizer que eu não tenho nada aqui, isso você vai encontrar em diversos bairros. Tem tudo e as pessoas olham, né? Elas miram a sua lente para um foco sem conseguir ver 360 graus. Então, eu considero isso... Eu vou contar só rapidinho, assim, uma coisa que me marcou muito e que isso tem um significado. Quando nós levamos um grupo de mulheres ao museu. E tinha um pipoqueiro, no Palácio de Cristal. E tinha um pipoqueiro vendendo ali suas balinhas. E aí ele disse que ele trabalhava ali há 10 anos, mas ele nunca tinha entrado. Palácio de Cristal, que não cobra. Mas como você não teve a curiosidade? Não, eu não me sinto à vontade. Não, quando eu falo de pertencimento, é isso. E eu tive a curiosidade de perguntar a mesma coisa para charreteiros. E você ouvia deles dizendo que não entrou no museu. Então, é uma coisa assim, para a gente... Que choca, né? Você fala, não é possível. A sensação de que ele não pertence àquele lugar e de que aquele lugar não comporta não ele. Não comporta ele, entendeu? O pipoqueiro no Palácio de Cristal, ele era um pipoqueiro, um homem que vendia bala. Não, mas você nunca teve curiosidade de ver como é que ele é por dentro? Não, mas não tem vontade. Aí, na conversa, assistente social tem conversa, aí ele chega a essa conclusão. Não é para mim esse lugar. Não, tipo assim, não me cabe, né? Eu não pertenço a esse lugar. E ele nasceu em Petrópolis. Faz a gente refletir e pensar bastante. Quando eu digo de ser uma cidade, né? É acolhedora, por um lado, porque você vê o turista que diz que aqui é assim, sabe? Mas por falta outra... acolhimento. Falta acolhimento. Distante de quem é daqui. Desculpa, é acolhedora, mas falta essa questão da inclusão de todos, de ser uma cidade, de fato, para todos, em todos os sentidos. É uma reflexão para a gente fazer. E vamos conhecer agora Petrópolis sob as lentes de Patrícia. SOS Serra é sinônimo de... União. Unindo corações. Eu acho que a gente consegue o que a gente consegue porque a gente cria ponte. E é aquela história, né? O mundo não precisa de muros, né? Precisa de pontes. E a gente está aqui para isso. E essa ponte que a gente fez é uma prova disso, como dá certo quando a gente junta as pessoas certas. Por Petrópolis é um projeto que... Por Petrópolis é um projeto que valoriza. Eu acho que valoriza e descentraliza, né? Por Petrópolis, esse termo é que a gente está fazendo uma coisa pela cidade, por Petrópolis, e também vai caminhar por Petrópolis, mostrar a força que tem cada lugar, cada canto da cidade tem a sua graça, tem a sua história, tem, né, o seu valor. Petrópolis, sob as suas lentes, é... potência. Eu acho que Petrópolis tem uma potência enorme. É uma cidade histórica. A gente vive na única cidade onde viveu um imperador e uma princesa. Assim, isso não é pouca coisa, não, gente. Você vai ao Brasil inteiro. Só Petrópolis teve essa história, né, imperial. Petrópolis tem uma diversidade imensa, tem uma natureza extraordinária, é uma cidade muito próxima do Rio de Janeiro, tem um clima que, apesar dos desastres que a gente tem, né, durante o ano todo, é um clima muito agradável. Então, a gente tem uma potência imensa aqui para um grande desenvolvimento. Petrópolis sob as lentes de Bruno. O propósito do Estúdio Petrópolis? Olha, é difícil destilar em uma resposta só, sabe? Quando eu saí daqui, faltava muito carinho, muita atenção e muito investimento para a área do audiovisual como um todo. Eu sou formado num curso técnico do ensino médio público aqui de Petrópolis, que me iniciou no caminho do audiovisual. E quando eu me formei, eu olhei e falei, cara, para onde que eu vou crescer aqui? Onde que eu vou criar uma carreira no audiovisual? Então, meio que voltar para cá foi um movimento de fazer pela cidade o que eu sentia que faltou na época que eu saí daqui. Eu falei, por que eu saí de Petrópolis? Como que eu posso fazer para evitar que outras pessoas saiam
porque não tem oportunidade. Eu posso muito bem ser uma oportunidade. Então, um dos maiores objetivos da gente vir para cá foi trazer um trabalho de excelência que existia fora daqui para cá, né? Fazer produções cinematográficas e estilosas, enfim, trazer um audiovisual de excelência para Petrópolis, que eu sentia que faltava, e trazer também a oportunidade de crescer dentro do audiovisual para os jovens que estão trilhando esses caminhos por aqui. Sua maior satisfação em trabalhar com audiovisual? Eu acho que é poder acordar todo dia feliz com o meu trabalho. Não é todo mundo sofre com algo no seu trabalho, né? Chega um momento que ter paixão pelo trabalho e sofrer com os pormenores do dia a dia é inevitável, né? Vai chegar uma hora que vai bater um cliente chato, vai chegar uma hora que eu vou ter um problema técnico. Esse tipo de coisa é inevitável em todas as áreas. Mas poder acordar todo dia feliz com tô fazendo a coisa certa, tô gastando a minha energia, investindo a minha energia, na verdade, no lugar que me faz feliz, no lugar que me traz realização, eu acho que é algo que eu não consigo viver sem. E Petrópolis sob as suas lentes? Se eu tivesse que resumir em uma palavra, eu falaria ou valioso, né? O Petrópolis é valioso, ou, se eu pudesse, se me der a licença de usar 2 palavras, é a minha missão. Perfeito. Gente, foi um prazer enorme. Pena que acabou. Tem muita coisa pra falar, dividir pra contar. a mesa com vocês nesse 10º episódio do podcast do Petrópolis Sob Lente. Tem sido uma jornada fantástica de poder trabalhar com pautas que são relevantes dentro desse contexto histórico-cultural, de receber convidados que têm importantes bagagens para serem divididas com o restante da população. E eu acho que o episódio de hoje ele consagra esse espaço como um espaço que tem esse impacto e que tem sido cada vez mais abraçado por quem conhece o podcast. O Petrópolis Sob Lentes ele é hoje o principal portal de resgate e de valorização da memória petropolitana em formato multimídia. Tem o site, tem o YouTube, Spotify, Instagram. No Instagram a comunidade cresce a cada dia, já são mais de 47 mil seguidores, mais de 300 mil acessos ao mês. E fica o convite para vocês se inscreverem no canal, seguirem a página, recomendarem o perfil para outras pessoas conhecerem Petrópolis da forma apaixonada que a gente conta essas histórias. Mais algum agradecimento final, gente? Eu acho que a gente pode fazer um apelo agora para que as pessoas confiram. Elas já vão fazer isso naturalmente. Depois de tanto tempo falando sobre o projeto, tenho certeza de que vocês estão curiosos para testemunharem isso por conta própria. Mas confiram o episódio na íntegra no YouTube da SOS Serra, por Petrópolis, primeiro episódio. A gente vai colocar aqui um gostinho no final do episódio para que vocês tenham essa sensação do que é a série documental, e aí depois vocês vão lá no canal. Eu sei que dois episódios, o episódio do podcast ele já tem 1 hora de duração. O Por Petrópolis tem 20 minutos, então pode dividir em 2 dias, maratona no outro dia, pega a pipoca, reúne a família, manda para os amigos e... sigam o Petrópolis Sob Lente, a SOS Serra, o Estúdio Petrópolis. Eu vou colocar o telefone da Rosane na legenda aqui do vídeo, gente, na descrição, que aí vocês conseguem mandar mensagem para ela. Quando a gente fala em Cascatinha, Centro Cultural e Acervo, a principal mensagem que a gente recebe é: como eu acesso esse acervo? Sim. Quero saber mais sobre a minha família. Então, entre em contato com ela. A Rosane é uma pessoa super aberta para receber pessoas, para contar a história do bairro. Vocês vão ser muito bem recebidos. E mais uma vez, gente, obrigada pela participação. Nossa, a gente agradece. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. É um prazer trocar o lado da mesa que eu tô sentado hoje. Gente, um agradecimento especial, mais uma vez, ao Estúdio Petrópolis, à Mude Petrópolis, ao Salão Werner, ao Chalé do Chocolate e ao Cadanes. A gente se vê na próxima e vida longa ao podcast do Petrópolis Sob Lente. Vida longa. Isso aí, muito bom. Fachadas que moldam trajetórias de vida, edificações que despertam a curiosidade e tradições que atravessam gerações são algumas das características deste que é considerado o 2º distrito mais populoso de Petrópolis, atrás somente do centro histórico.
programa Por Petrópolis, você vai vivenciar o passado e presente de bairros e comunidades petropolitanas construídas por ricas vivências e memórias coletivas, que juntas constroem o verdadeiro mosaico histórico-cultural deste município que tem raízes diversas, cada qual com sua bagagem e ensinamentos. Em Cascatinha, é impossível não se sentir contagiado pelo carinho e respeito de seus habitantes pela história que os cerca. E é por lá que acontece a nossa primeira imersão.